Se você está pensando em comprar uma câmera Canon RF, uma mirrorless, com sensor APS-C, pode ser que você esteja na dúvida aí de se vale a pena comprar ou não uma lente do kit ou então comprar só o corpo da câmera. Quando a R7 e a R10 foram lançadas, a Canon lançou duas lentes RFS, ou seja, lentes cropadas, lentes que não cobrem um sensor full frame completamente. Uma delas foi a 1845, que saiu inicialmente com um kit da R10, e a outra é a lente que está me filmando agora, sobre qual a gente vai conversar, que é a Canon RFS 18-150mm f3.5 a 6.3 e SSTM. Mas eu acho que o ambiente mais favorável para essa lente não é aqui entre quatro paredes, mas sim filmando lá fora. Todas as imagens que vocês vão ver nesse vídeo agora foram gravadas com essa lente, a 18-150, espetada na Canon R7. Alright? Falando sobre preço, essa lente, seja comprada separadamente ou então comprada em um kit com a R7 ou R10, ela vai custar ali entre R$ 1.700 e R$ 1.900 quando você comprar ela no AliExpress. Eu vou deixar alguns links para vocês aqui na descrição, tanto do kit com a R7 quanto dessa lente sozinha. Tanto links do AliExpress como links aqui da Amazon do Brasil. Então, voltando à questão do preço, com essa faixa aí de R$ 1.600, R$ 1.700 a R$ 1.900 lá na China, essa lente entra sim no espectro ali das lentes mais baratas, não é uma lente muito cara. Bora falar então um pouco sobre os aspectos físicos dessa lente. Então essa lente ela tem um zoom que o barril se prolonga, né? Ela não vai ser aquela lente com zoom interno. Esse anel de zoom não é aquele anel macio que você consegue fazer o zoom durante o seu take, ele vai tender a dar aquelas agarradinhas. Então assim, não esperem um zoom macio assim para durante a filmagem você fazer esse movimento aqui. São apenas dois anéis, o anel de zoom e o anel de controle, que é aquele anel tradicional que veio com as novas lentes RF. Esse anel é customizável, você consegue colocar aqui ISO, por exemplo, abertura, várias funções customizáveis que você pode atribuir aqui a esse anel de controle. Além disso, esse anel de controle também funciona como anel de foco quando você passa essa lente para foco manual. O filtro frontal é de 55 milímetros, é um filtro pequeno. Como o filtro que eu uso da Freewell, ele é um filtro com a boca de 72 milímetros, eu uso aqueles anéis adaptadores e aí eu consigo adaptar um filtro grande aqui nessa boca de 55 milímetros. A lente não tem nenhum switch, então controle de estabilização, foco automático, foco manual, é tudo feito direto na câmera. Os únicos controles então que você tem é o anel de zoom e o anel de controle. Para mim, isso aqui é imperdoável. Para mim, não justifica falar que isso aqui é uma lente de kit e por isso vai ser de plástico. Absolutamente não justifica. Sinceramente, eu acho que a Canon pegou um pouco pesado. Isso aqui poderia plenamente, sim, ser um anel de metal. Eu acho que não custaria nem $10 para eles colocarem um anel de metal aqui. Além desse mount plástico, outra coisa que eu acho bem conveniente é a Canon não está incluindo parasol nas lentes mais baratas, que não sejam as lentes lá da série L. Então, das três lentes RF que eu tenho, a 100-400, a 35RF e essa 18-150, nenhuma delas veio com parasol, eu comprei para elas separadamente. Comprei esse modelo aqui, que é da JJC, encaixa perfeitamente na câmera, comprei pelo AliExpress, como sempre, vou deixar um link na descrição aqui para vocês, e acho que vale a pena. Além da função original de proteger a incidência de luz na câmera, né, de forma correta, para evitar flare e tal, você tem uma proteção ainda significativa caso você bata a câmera de frente, eu acho que protege legal contra impactos, e além disso deixa ela mais bonitinha, que essa 18-150 ela não tem o formato assim mais lindo aqui na R7 não. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que essa é uma lente RFS, ela é feita para sensor crop. Você pode usar essa lente tanto em sensor crop quanto em full frame, mas sempre que você espetar ela em, por exemplo, na R7 ou na R6, na R, você vai ter um crop de 1.6.
Então esses 18 vão virar mais ou menos 28, 29 e o 150, que é a distância mais longa, vai virar 240. Então, em termos de full frame, a distância focal dessa lente é 28, 240. E eu já quero adiantar aqui sobre alguns pontos que eu gosto e não gosto nessa lente. Pontos positivos, primeiro, preço, conforme eu já mencionei, e segundo, é a questão da portabilidade. Pô, você pensa assim, né? Um range desse de 18 a 150, uma variedade grande aí de distâncias focais, e você tem uma lente bem compacta que cabe fácil na mochila, você não está carregando aqueles 8,3 kg de uma Sigma 1835. Por exemplo. Então, muito compacta, muito fácil de carregar. Se você for fazer vlog, segurar a câmera na mão, é muito tranquilo, vale o quanto pesa. Sobre pontos negativos, uma coisa que eu preferiria nessa lente é uma lente de kit, a gente não vai esperar que ela seja super clara, perfeita, nitidez, etc. Mas se eu pudesse fazer uma escolhinha assim, quando eu fosse criar essa lente para falar assim, qual que é a lente que eu vou lançar como kit, eu optaria mais por ter feito, ao invés de 18, 150, ter feito, por exemplo, 14, 100, porque daí ela teria uma inicial um pouco mais aberta, né, um pouco mais wide, já que aqui na R7 e na R10 a gente tem um crop de 1.6, né? Então, se ela começasse ali em 14, por exemplo, ela ia ser um pouco mais aberta, um pouco mais versátil para quem quisesse fazer vlog ou se filmar, né? Conforme a gente viu, quando a gente está segurando a câmera na mão, ela acaba sendo um pouco mais fechadinha, né? Ia ser legal ter uma abertura assim de campo um pouco maior. Então aqui eu estou segurando ela com um mini tripé, um tripé de mão pequenininho, um tripé da Ulanzi, que inclusive eu já mencionei esse tripé aqui, mas eu não gostei muito da cabeça dele, eu troquei a cabeça dele, coloquei uma ball head de ferro pequenininha, mas funciona legal. Então eu estou segurando a câmera com esse tripé, então ela está um pouquinho mais longe do que se eu fosse segurar a câmera diretamente na mão. Já que eu estou segurando a câmera direto na mão, sem o tripé, então dá para ter uma noção como que é a distância focal dela em relação a essa distância aqui, segurando ela na mão. Não fica ruim, mas sinceramente, igual eu comentei, se fosse 14 milímetros por aí, eu acho que ia ter uma abertura um pouco mais agradável, mais confortável, assim, aquele visual mais tradicional para fazer vlog. Com essa vocação de ser uma lente bem versátil para você usar no dia a dia, é muito importante que a gente tenha uma boa estabilização. Então agora a gente vai dar uma olhadinha como a 18-150 se comporta em relação à estabilização, trabalhando nesse caso em conjunto com a estabilização do sensor da Canon R7. Observem agora a questão das laterais, né, para ver como é que está a estabilização, se está dando aquele efeito meio gelatina aqui nas laterais. Eu estou filmando direto aqui em 4K 24 frames, então já dei uma cuidadinha aqui como é que está esse visual. Vou dar um rolê aqui, enquanto isso vamos dar uma olhada aqui nessa paisagem maravilhosa que a gente está aqui em Bonito, Mato Grosso do Sul. Dia maravilhoso hoje, muito tranquilo, tem quase ninguém aqui agora, saca só o visual. Essa lente é uma lente f3.5 lá em 18mm, a gente não tem um desfoque assim tão grande do background, mas conforme vocês podem ver agora, ainda assim dá um visual agradável, não é aquele lance assim, aquele visual de GoPro onde tudo está em foco. Então assim, acho massa ainda, é um efeito bonito, acho agradável. E para poder usar ela assim em f3.5 de dia e filmando também com o shutter speed correto, que no caso, como eu estou gravando em 24 frames, tem que ser 1/50, eu estou usando na frente aqui os filtros magnéticos da Freewell. Já fiz um vídeo sobre eles aqui no canal, tem uma praticidade incrível para fazer viagem assim, eu acho que é sensacional, uma combinação muito boa. E vou deixar um link na descrição aqui para vocês, caso vocês queiram conferir o preço aí atualmente no AliExpress.
E é claro, né, gente, sendo uma lente f3.5 na parte mais clara, na distância de 18mm, não é uma lente que você pode esperar um grande resultado assim de baixa luminosidade. Se você precisa trabalhar em baixa luminosidade, então aí eu sugiro você a buscar lentes mais claras, tipo f1.8, por exemplo. Foco automático. Não tenho absolutamente nada a reclamar. Essa lente funciona em conjunto com a Canon R7 assim de forma excelente mesmo, você não vai ter problema com foco automático. Inclusive, se eu me aproximar aqui, a câmera provavelmente já está bem focadinha nos meus olhos e bem próximo, inclusive, eu nem sei se eu respeitei a distância mínima de foco. Realmente eu tenho a confiança, apesar de eu não ter nem visto agora a gravação ainda, mas eu tenho a confiança que o foco foi preciso, foi rápido e foi assim suave e confortável de você visualizar. Todo esse vídeo foi gravado em foco automático. Uma coisa que eu lembrei também agora é que essa lente ela é compatível com uma função que a Canon oferece, que é de você fazer foco manual durante o foco automático. E não são todas as lentes que têm essa capacidade. A RF 35mm 1.8, por exemplo, ela não tem essa função, por algum motivo eles não atualizaram firmware ou coisa do tipo, e você não consegue fazer isso. Essa 1850 você consegue sim regular ela para que o foco manual também esteja disponível quando você estiver fazendo foco automático. Isso é útil para quando, por exemplo, você está filmando algo que tem planos em distâncias diferentes e às vezes a câmera está focando perto, você quer que ela foque um pouco mais longe e você consegue fazer esse ajuste fino usando o anel de foco manual, no caso aqui usando o anel de controle. E já que versatilidade é a palavra-chave para a gente definir essa lente, uma coisa interessante que eu gosto de fazer sempre é filmar e fotografar a natureza. E com essa lente em 150mm, a gente está tendo uma distância focal real ali na casa dos 240 em full frame. E na hora de filmar a natureza, eu gosto de usar o modo 4K Crop disponível na Canon R7, que ele vai dar mais uma aproximada ainda. Então é bem possível filmar aves, por exemplo, com essa câmera, ou filmar animais, filmar a natureza, conforme essas imagens que vocês vão dar uma olhada agora. Todas essas imagens foram gravadas com a câmera na mão, em 4K 60 frames por segundo. Vocês podem observar aí tanto a questão da estabilização, quanto a questão do foco automático, da distância, ver como que a câmera, a lente ainda conseguiu se aproximar, né, com esse crop do sensor, mais o crop do modo 4K. Você não vai ter uma lente dedicada para você filmar e fotografar a natureza, mas com certeza vai conseguir fazer um registro. Toda vez que eu faço um review de alguma lente, aparece um araçari para ficar predando o ninho de algum outro bicho, né? Estamos aqui no meio de Bonito e os araçari estão predando algum ninho ali, ó. Quando eu fiz o review da 100-400, também aconteceu a mesma coisa. Bora então fazer um resumão. É o seguinte, sempre quando a gente fala em algo que é muito versátil, provavelmente a gente está falando de algo também pouco específico. Então se você quer uma lente só para filmar a natureza, com certeza você vai buscar uma lente mais longa. Se você quer uma lente só para fazer retrato, você vai pegar uma lente com uma distância focal mais fechadinha e também muito clara para você ter um bom desfoque aqui no background para poder separar ali o assunto do background. Dito isso, eu acho que essa lente é extremamente útil para esse tipo de rolê que eu estou fazendo aqui hoje, por exemplo, filmando durante o dia com família, onde luz não é um problema, né? Você não está filmando em baixa luminosidade. E eu acho que esse zoom é muito versátil, esses 150mm consegue trazer bastante imagem, bastante perto. Acho bem relevante, acho bem legal essa lente. Hermanitos, hermanitas, esse foi então um breve review, um overview na verdade, né? Mas falando assim, mais uma experiência de uso que eu tive com essa lente. Espero que vocês tenham gostado. E se você usa a Canon R7, eu sugiro que dê uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu passo por todas as configurações de vídeo para você deixar essa câmera assim no ponto para gravar vídeos assim de alta qualidade. Alright? Até!